Já somos todos conhecedores de que neste momento a igreja faz todas as celebrações da Semana Santa sem a presença dos fiéis, e todos nós somos convidados a acompanhar estas celebrações, fazendo a comunhão espiritual. A igreja, ela é muito mais do que templo, do que parede, do que uma casa. A igreja é o povo de Deus. É um corpo, como diz São Paulo, cuja cabeça é Cristo. E, portanto, mesmo estando nós separados, nós estamos unidos pelo mesmo Espírito, pela mesma fé, pelo mesmo Deus. Estamos unidos no Senhor. Aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais terão a oportunidade de ver o início desta celebração. Que inicia com um grande momento de silêncio. Mas aqueles que estão pelo rádio, saiba neste momento que nós vamos ter que fazer um silêncio, porque é o momento do início da celebração. Portanto, se o silêncio ocupar o rádio, saibam do que se trata, exatamente por conta do início da celebração, que é pressuposto, que é por um silêncio. Celebração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde a todos os irmãos e irmãs que estão conosco através das redes sociais, Facebook, Instagram, das duas paróquias, São José e Nossa Senhora das Graças, e da Rádio Vida Nova FM e Rádio Fascinação. Voltemos o nosso olhar para a cruz do Senhor, o trono da graça, onde podemos nos achegar confiantemente para recebermos misericórdia, cura e salvação. Viva esta celebração com uma fé viva no poder redentor da paixão de Jesus Cristo. Tudo isso vai passar, meus irmãos. Por isso que pedimos, fiquem em casa. Quem te fiz, meu povo eleito, dizem que te contristei. Quem mais podia ter feito, em quem foi que te faltei? Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha te plantara, tu plantaste. Água doce se eu te dava, forte amargo até o fim. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós.
Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do Êxodo. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, o meu Senhor, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado, ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem completo de dores, cheios de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante do que os tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo como sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxodo a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões,
e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte. Sendo contado como um malfeitor, ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me, ó pobre, o do inimigo, o desprezo e zombaria do vizinho, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me espessaram como um morto, e tornou-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso céu, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Segunda leitura, leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas,
aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus vai falar. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus vai falar. Fala, Senhor meu Deus, Israel quer te escutar. Fala, Senhor meu Deus, Israel quer te escutar. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia ali um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava-se reunir-se ali com seus discípulos. Jesus levou-os consigo um departamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. E de novo lhe perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu? Então os soldados e o acompanhante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e amarraram. Conduziram primeiro Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro, um outro discípulo, seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se.
Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estavam deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo, e disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele em quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, mas não ficaram impuros ou puderam comer. Não ficaram impuros e puderam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando que de morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado, para que eu não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no como um manto vermelho, aproximavam-se dele e dizia: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós,
para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde tu és? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora, sentou-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento, que em hebraico Gábata. Era dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, túnica de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Não vamos dividir a túnica. Tiremos. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados perto da cruz de Jesus. Estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe,
a mãe de Cleofás e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre, levaram-la na boca de Jesus, e ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Nesse momento, todos nós vamos nos ajoelhar diante desse momento, da hora da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aqueles que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, mesmo antes que tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aleós. Então, tomaram o corpo de Jesus, envolvendo-o com aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. No jardim havia um novo túmulo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e com o túmulo que estava aberto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Na celebração da paixão do Senhor, acolhemos a todos e a todas que participam conosco, através das rádios que estão transmitindo a nossa celebração da paixão, bem como por todos os meios de comunicação. Amados irmãos e irmãs, escutando os textos bíblicos da celebração e morte do Senhor,
somos provocados a olhar para dentro de nós e pensar como estamos cultivando a nossa sensibilidade. Quais são os caminhos que tomamos para fugir do pecado, para fugir da impureza? Quando eu falo pecado, eu penso no pecado enquanto a indiferença, a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Afinal, amados irmãos e irmãs, é preciso cultivar a nossa sensibilidade para não sermos indiferentes aos justos que passam pelas nossas vidas. É preciso fugir do pecado, pois foi contra ele que Jesus lutou e morreu para nos retirar do pecado. E disse o profeta Isaías: ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. É verdade, irmãos e irmãs, quando a sede pelo poder, quando os interesses pessoais nos tomam, quando a ascensão do capitalismo tem prioridade em nossas vidas, aquilo que é sagrado ocupa pouco ou quase nada em nossa vida. Daí a negação da sensibilidade e a cegueira para o pecado encontra espaço predominante em nossa existência. Celebremos a paixão de Jesus Cristo com o olhar da fé. Atentos, voltemos nossa atenção para o que nos disse o profeta Isaías sobre Jesus Cristo. Ele estava desfigurado, não parecia ser um homem. Quantos irmãos e irmãs nós encontramos desfigurados pela pobreza, pela falta de sensibilidade, porque foram excluídos, porque não tiveram oportunidades, ou que roubaram deles a oportunidade. O profeta Isaías ainda diz que ele não tinha beleza, nem atrativo, não tinha aparência que nos agradava. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheios de sofrimento. Tomava sobre si as nossas dores. Foi ferido por causa dos nossos pecados. Fez cair sobre ele o pecado de todos nós. É o olhar para o Cristo que se entrega em favor de cada um de nós, que precisamos cultivar a nossa espiritualidade, a nossa fé cristã. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. No Senhor nós encontramos a paz. Em Jesus, o crucificado, o rejeitado,
aquele que morreu por nós, nós encontramos a nossa cura, a cura da humanidade. O profeta Isaías, ao narrar o cântico do servo sofredor, nos assegura que o servo, o justo Senhor, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau e fará justos inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. Ou seja, o desejo do Senhor é que vivamos a paz, é que tenhamos paz, é que tenhamos saúde em abundância, alegria permanente. Na celebração de hoje, vivenciando esses momentos de dores, de angústias, de incertezas, em vale de lágrimas, como rezamos na Salve Rainha, como a humanidade se encontra, por culpa dessa doença que agrava a nossa humanidade, a nossa sociedade. É preciso que tomemos posse da sensibilidade e do compromisso de nos afastar sempre daquilo que exala o cheiro do pecado. Pois, como eu disse anteriormente, a falta de sensibilidade gera cegueira, nos tornando indiferentes ao justo. A abertura ao pecado ignora as razões da entrega de Jesus pela humanidade. Ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagados por causa dos nossos crimes. Queridos irmãos, peçamos ao Senhor o dom da sabedoria, para viver bem a nossa fé e saber sermos multiplicadores da fé, a fim de ajudar outros irmãos a encontrar o Senhor, a fim de ajudar outros irmãos a fazer a experiência do Mestre que se entregou por nós, aquele que nos amou e nos salvou. Na celebração de hoje, é também uma celebração esperançosa, pois, como disse o profeta Isaías, como nos deixou esta forte palavra, que o servo será bem-sucedido e sua ascensão será ao mais alto grau. Se crermos no Senhor, veremos a glória no Senhor. E gostaria de concluir esta breve homilia dizendo as palavras de Paulo, apóstolo, para nós. Cristo, no de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte. Clamemos o Senhor, pois Cristo clamou o Senhor e foi ouvido. Tenhamos certeza, se clamar ao Senhor com fé e sermos sensíveis ao Senhor, Ele nos ouvirá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nos preparemos agora para a oração universal. Sabemos que são 10 intenções, mas o direito canônico nos permite colocar mais uma
que o bispo nos propõe, que é pelas pessoas que trabalham na área de saúde e por todos os enfermos, vítimas desta pandemia. Amados irmãos e irmãs, rezemos pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade. Que Ele proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila por sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelo Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer na fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso bispo Josafá, por todos os bispos e presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Ó Deus, eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos, por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Amém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos nossos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornai fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velais sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar,
a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizeste vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primeira aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenho a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que, por vossa graça, se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transuentes, e repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam, que Deus ilumine os cientistas, médicos, enfermeiros, servidores dos hospitais e das casas de saúde, autoridades sanitárias e civis, doentes e seus familiares, e as pessoas que, isoladas em suas casas, em diversas partes do mundo, estão enfrentando o desafio desta enorme pandemia. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegue até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações
com socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse momento, vamos fazer um momento de adoração à cruz. Você que está em casa ou aqui na igreja, né? Não teremos o tão conhecido beijo da cruz, mas cada um no seu lugar, na sua casa, que está nos escutando, nos acompanhando, façamos esse momento de devoção, esse momento com a cruz, símbolo de morte e vida para todos nós. Então você que participa pelas rádios que transmitem a celebração eucarística, se você tem o seu crucifixo, também aproxima diante dele, contemple Jesus crucificado, e nesta hora de adoração, contemplando Jesus, adore a cruz do Senhor. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Neste momento, enquanto canta, nós vamos adorando a cruz do Senhor. Contemplando a cruz do Senhor, nós elevamos também as nossas dores e cremos no Senhor, que ressuscita e que ressuscita a humanidade sofredora. Onde nos salvou Jesus, nossa glória é a cruz. Onde nos salvou Jesus, nós devemos gloriá-lo. Nesta cruz de salvação, traz-nos vida e liberdade e nos dá ressurreição. Nossa glória é a cruz, onde nos salvou Jesus. Nossa glória é a cruz, onde nos salvou Jesus. Foi preciso ao Senhor para entrar na sua glória, ser na cruz crucificado é o caminho da vitória. Nossa glória é a cruz, onde nos salvou Jesus.
Com amor e confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou, colocando nas mãos do nosso Deus todas as famílias vítimas do coronavírus, todas as famílias vítimas da violência, vítimas da miséria. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. E a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Neste momento, é o momento em que será distribuída a Eucaristia. O corpo de Cristo que foi consagrado na celebração de ontem e que Eu quis comer esta E que hoje ceia o povo agora. de Deus que faz essa celebração da morte, ela comunga da Eucaristia da celebração de ontem. É o único dia na igreja em que a igreja não faz a memória eucarística, não faz a comunhão, não se celebra missa em lugar nenhum do mundo. É o dia em que a igreja faz o silêncio do túmulo. Jesus, que para consumar todo o seu amor pelo homem, por cada um de nós, ele assume esta realidade de morte, que é uma realidade humana. Torna-se homem plenamente, conhecendo a realidade da morte. E em Jesus faz esse reconhecimento, porque ele quer levar os homens à ressurreição. A Páscoa do Senhor é uma realidade divina. E Jesus nos dá esta de renascermos para a vida eterna nele. Portanto, hoje, quando a igreja não celebra missa, ela faz exatamente esse mesmo percurso de Jesus. Conhece a realidade da morte dos homens para conhecer a divindade de Deus na ressurreição. Portanto, cada um de nós nesse momento também é convidado a fazer a sua comunhão espiritual. A comunhão espiritual. Doei o meu corpo e meu sangue que dou, viver no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai.
o meu testemunho. Vivei no amor, eis o meu mandamento. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou. Viver o amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembramos a todos que amanhã, às 19h30 ou 19h30 da noite, né? A grande missa, que é a vigília pascal, a missa das missas, né? A celebração mais importante do cristianismo. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho e da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme, por Cristo nosso Senhor. Neste momento, encerra A igreja observa um silêncio referente neste dia, em que o Senhor repousou de toda a obra que fizera, toda a obra de amor e entrega que ele realizou no lenho da cruz. Dia, o ponto culminante da obra, mas, como eterno Filho, inseparável do Pai, Cristo transforma esse lugar desprovido de Deus, fora do alcance de Deus, em um lugar dentro do abraço que une o Pai e o Filho. Assim a vitória do amor divino se manifesta com completa. Por isso, todo joelho no céu e na terra, e debaixo da terra se dobra, e toda língua proclama: Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Vamos ser parceiros de Nossa Senhora sobre o título das dores, e para que amanhã, no sábado à noite, possamos celebrar dignamente um grande momento de luz de Jesus Cristo em nossa vida. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que vou, meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão.
meu preceito, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Neste momento, encerra-se a celebração da morte do Senhor, da paixão do Senhor Jesus. Nesse momento também, a nossa rádio Vida Nova FM, as redes sociais também vai, nesse momento, as nossas redes, vai encerrando os nossos trabalhos, e nós gostaríamos de agradecer a cada um internauta, a cada um ouvinte que nos acompanhou até aqui. Reafirmamos o nosso compromisso de realizar esse trabalho, pois é muito gratificante para cada um de nós podermos contribuir com a comunidade nesse momento de crise que nós estamos passando. É com muita satisfação que a gente faz esse trabalho. E ao realizá-lo, nós realizamos na certeza de que estamos cumprindo com a nossa missão enquanto rádio comunitária, que é servir a comunidade, é dar voz e vez à comunidade